Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é Resistir é Preciso. Esse talvez seja o último vídeo que eu fale da situação atual, porque, como nós sabemos, as coisas estão ficando difíceis para nós conservadores e patriotas. Estamos vivendo no Brasil uma situação muito séria, eu diria gravíssima. Pessoas estão sendo presas, tendo suas contas retidas e sofrendo busca e apreensão sem terem condições de saber do que estão sendo acusadas. Elas estão sendo presas por supostos atos antidemocráticos ou por qualquer outra questão política. Os advogados dessas pessoas não estão tendo condições de fazer a defesa ou de protocolar um habeas corpus, pois não existe um número nos processos. As pessoas estão sendo presas pela Polícia Federal e não estão tendo acesso nem à família e nem a seus advogados, ou seja, não estão podendo exercer os direitos que todo preso possui, que está garantido na Lei de Execuções Penais. Por não existir um número do processo e ele não poder fazer a defesa e nem impetrar um HC, ele tem que ir a Brasília falar diretamente com o Moraes, que preside um inquérito ilegal e inconstitucional e ainda executa essa prisão ilegal onde essas pessoas estão sendo colocadas por supostos atos antidemocráticos, ou seja, ele emite um mandado de prisão preventiva em que não há tempo determinado para soltura e julgamento e ainda é responsável pelo cumprimento dessa pena, abarcando os deveres de um juiz de execuções penais. No domingo, dia 8/1 de 2023, foram presas 1.200 pessoas que estavam acampadas em frente ao QG de Brasília. Entre essas pessoas haviam idosos, mulheres, homens e crianças que dependem de cuidados. Elas foram entregues pelas Forças Armadas que deveriam protegê-las à Polícia Militar que as conduziu à sede da Polícia Federal, que depois levou-as a um ginásio, que as pessoas chamam de campo de concentração, onde estão vivendo de forma precária, sem uma acusação formal e sem terem sido apresentadas a um juiz de custódia, como manda o Código de Processo Penal. Não houve nenhuma indignação parte da mídia, da Anistia Internacional, da ONU, da OEA, etc. Somente a OACB e agora a OAB e a Defensoria Pública. Por quê? Porque todos esses órgãos são coniventes e cúmplices com o que está acontecendo no Brasil. O povo brasileiro tem que entender de uma vez por todas que está em uma ditadura comunista globalista, que não está sendo governado unicamente pelo PT e pelo STF, mas está sendo tutelado por diretrizes emitidas pelo sistema maçônico comunista globalista e totalitário da nova ordem mundial, cujo chefe atual é Jorge Soros. É ele quem comanda hoje o núcleo das famílias de banqueiros e metacapitalistas que governam o mundo, juntamente com outras instituições como a ONU, a EA, Fórum de São Paulo, etc., com a participação da China. O STF, sob o comando do Moraes, está governando o Brasil praticamente. Ele influencia inclusive no governo do Lula ladrão. Jorge Soros, que é o atual chefe da máfia Danone, e que tutela o STF no Brasil, ocupa hoje o lugar que foi de Nelson Rockefeller. Essas famílias de banqueiros e metacapitalistas mandam no mundo desde o século XVIII, e são elas que influenciaram as grandes mudanças nos rumos da história, através de financiamento e promoção de guerras e revoluções. Foram eles também que financiaram filósofos como Karl Marx, por exemplo, que criou o socialismo, dentre outras filosofias de esquerda. Hoje é Jorge Soros quem financia através de sua fundação Open Society, ONGs, movimentos sociais, a grande mídia, youtubers, influenciadores, etc., para desestabilizar, como ele desestabilizou o governo Bolsonaro, assim como fez com o governo Macri, etc., que foram democraticamente eleitos. Foi ele que ajudou a comprar a vitória do Lula ladrão nas eleições. Ele também financia políticos corruptos, como Jean Willis, e youtubers venais como Felipe Neto, além de artistas globais como Gilberto Gil, Caetano, etc. Todos os movimentos de esquerda, como desencarceramento de presos,
liberação das drogas, interrupção da gravidez, feminismo radical e LGBTs são financiados por ele e pela máfia da NOM, com o propósito de reduzir a população mundial em 99% e controlar o restante. Quem não entender isso não entenderá mais nada. Você que se diz de esquerda, na verdade, não passa de massa de manobra. De um idiota útil que ganha migalhas, se é que ganha, para atender interesses de banqueiros e trair seu povo e seu país. Essa é a verdade. Eu venho falando sobre essa situação da máfia da nova ordem mundial, de Jorge Soros, desde 2013, nas redes sociais, através de textos no YouTube, e depois gravei vídeos, desde 2020 eu tenho gravado vídeos, falando sobre isso. Pouquíssimas pessoas me deram ouvidos. Muita gente, inclusive, me achincalhou nas redes sociais, fui até ameaçado, porque as pessoas não querem saber da verdade. E quando elas percebem, principalmente a esquerda, percebe que alguém está falando algo que não interessa a elas, elas procuram difamar, procuram denegrir a imagem, como fizeram com várias outras pessoas, como fizeram com Olavo de Carvalho, com Enéas, com o próprio presidente Bolsonaro, comigo, e entre outros. E eu venho falando sobre isso. Tudo isso que está acontecendo era previsível. Eu até esperava que fosse demorar mais tempo, mas não, está acontecendo agora. Nós já estamos na tutela da máfia da nova ordem mundial. Ou seja, o governo da nova ordem mundial, que já está praticamente instalado, só não está instalado a nível mundial, mas eles já estão com tudo preparado, já está governando o Brasil. Esses maçons comunistas globalistas, que são donos de partido de esquerda, que estão comandando. Não é o Lula ladrão, não é o PT sozinho. São eles. Quem está mandando hoje, na realidade, é o STF no Brasil, que é tutelado pelas diretrizes da nova ordem mundial. E também da China, que a China também tem uma participação nessa, porque tem interesses aqui. E o que o povo deve fazer? Primeiro, não contar com as Forças Armadas, seus generais já foram comprados ou são membros da maçonaria. Ou seja, eles são leais a uma ordem, que é a maçonaria, que é ligada à nova ordem mundial. Porque a maçonaria, para quem não sabe, ela tem um fundo religioso. Ela espera a vinda do senhor Maitreya, ela lida com o ocultismo. E quem é o senhor Maitreya? É o anticristo. Então a maçonaria foi criada para preparar a vinda do anticristo. Então não é confiável quem é da maçonaria. E essa elite militar, a grande maioria assim como a elite política do Brasil é maçônica. Segundo, não praticar nenhum ato violento. De forma pacífica, fazer uma greve geral e ir aos milhões às ruas e permanecer nelas até esse desgoverno cair. Se não for assim, nada acontecerá. O que tem que cair não é só o Lula ladrão, mas seu vice, o maçom comunista Alckmin e todo o STF, e realizar novas eleições. Isso é tudo. Não tem que fazer mais nada. A gente tem que se organizar e partir para isso. Se não fizer isso, esqueça. Esse governo vai endurecer cada vez mais, vai criar um aparato repressor como nunca se viu, e nós vamos mergulhar no comunismo globalista. Simples assim. Se nós não tomarmos uma atitude certa de se organizar e parar tudo. Portanto, eu termino esse vídeo, agradeço a todos, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e vamos em frente. Muito obrigado.